João capítulo 15, nós vamos nessa noite entrar no texto que vai do versículo 8 ao versículo 10. João capítulo 15, e o título que nós damos para esse texto aí de 3 versículos, né? 8, 9 e 10. Versículo 8, versículo 9 e 10, repita, para a glória do Pai. O que Jesus está nos ensinando nesse contexto é que os ramos ligados na videira, os discípulos ligados em Cristo, vivem exclusivamente para a glória do Pai. Aleluia? Esse texto está dividido da seguinte forma, assim, ó. O versículo 8, né, para a glória do Pai, meu Pai, de versículos de 8 a 10, e somente o versículo 8, que é o que vamos ver hoje, Jesus vai falar acerca da produção do fruto, porque é produzindo fruto que nos tornamos o que Jesus chamou aqui, repita, meus discípulos. Aleluia. E sábado nós vamos entrar ali no versículo 9 e 10, permanecer no amor, onde Jesus vai repetir nesses dois versículos, no versículo 9 e no versículo 10, diga, meu amor. Permanecer no amor de Cristo Jesus, é o que nós vamos ver no sábado à noite. Hoje nós vamos ver aqui sobre a produção do fruto, um dos resultados da produção do fruto, de nós sermos o que Jesus disse, repita de novo, meus discípulos. Vamos ler então este versículo 8, que já estará aí na parede para vocês, onde Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Repitam. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Leiam somente as mulheres. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Os homens aí. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Todos juntos, mais uma vez. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Primeiro eu coloquei de vermelho lá em cima, repita só aquela frase, nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Jesus está trazendo aqui a definição correta do que realmente é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? O que combina com o que é adorar a Deus, o que é louvar a Deus, o que é exaltar a Deus, o que é engrandecer a Deus, o que é glorificar a Deus. É impressionante como os homens, por causa do pecado, têm a tendência de esvaziar o significado de coisas importantes. Como foi esvaziado nas últimas décadas o verdadeiro significado de adoração a Deus, de louvor a Deus, de exaltação a Deus, de glorificação de Deus. Nas últimas décadas, adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, virou sinônimo única e exclusivamente nas igrejas de vir aqui na frente e cantar. De cantar nas igrejas. Quem canta na igreja que é chamado de adorador.
E de pouquíssimos anos para cá, tá? Estamos falando assim de no máximo de 2 ou 2 décadas e meia para cá, as igrejas evangélicas criaram uma coisa que não é bíblica. Criaram uma coisa que elas deram o nome de ministério de louvor. No Novo Testamento esse ministério não existe. No Novo Testamento existem 2 tipos de ministérios. O principal ministério é o ministério da palavra, e depois outro ministério é o ministério administrativo. O ministério administrativo é o que Paulo trabalha nas epístolas de Timóteo, especialmente na primeira epístola a Timóteo. São 3 ministérios administrativos. O ministério do bispo, do presbítero e do diácono. Paulo começa lá no capítulo 3, dizendo, né? Quem aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. 1 Timóteo capítulo 3. O episcopado é ser bispo. Bispo, presbítero e diácono. Esses 3 ministérios são chamados de ministérios administrativos, para administrar a igreja de Deus, o andamento da igreja de Deus. O principal desses é o presbítero, porque o presbítero é o pastor. Como eu falei agora no comentário do Salmo 41, o presbítero, que é a mesma coisa de pastor, outra coisa que as denominações fizeram errado, muitas denominações fizeram errado, é distinguir presbítero de pastor. Presbítero é uma coisa, pastor é outra coisa. Errado. No contexto da Escritura, presbítero e pastor é a mesma coisa. Presbítero é pastor, pastor é presbítero. Não tem diferença. Tem igrejas que colocam o presbítero abaixo do pastor. É como se fosse uma escadinha, tá? Uma hierarquia. Antes de ser pastor, a pessoa primeiro vai ser presbítero, tá? Depois vai subir para ser pastor. Aí coloca presbítero como se presbítero fosse alguma coisa inferior a pastor. Outras igrejas colocam presbítero, as igrejas que são chamadas de presbiterianas, são igrejas que colocam presbítero acima do pastor. O pastor é servo do presbitério, que quem dirige essas igrejas são os presbíteros, o conselho presbiteral. Então o presbítero nessas igrejas está acima do pastor. Eu não sei onde eles inventaram isso, não foi da Bíblia, porque a Bíblia não ensina dessa maneira. Na Bíblia, presbítero é pastor. O pastor da igreja é o presbítero da igreja, tá? É o presbítero, é a mesma coisa. A palavra presbítero é uma palavra grega, não é uma palavra portuguesa. É uma palavra grega e que literalmente traduzido para o português é ancião. O ancião da igreja era o pastor colocado à frente do rebanho para trazer à igreja a palavra de Deus, né? Trazer para a igreja o alimento espiritual. O diácono foi instituído de acordo com Atos capítulo 6 para observar na igreja, enquanto a igreja está recebendo alimento material, ele observar na igreja se não tem ninguém aí na igreja que esteja passando por necessidade de alimento material, esteja passando fome. Esse é o trabalho do diácono, tá? O trabalho do diácono não é correr atrás das crianças, não é ficar lá vigiando os carros lá fora. O trabalho do diácono é olhar se tem alguém passando fome na igreja, na comunidade, para ele então procurar na própria comunidade a maneira de resolver este problema. Isso é o diácono. E o bispo é o episcopo, por isso episcopado é o do bispo. A palavra bispo vem do grego episcopos, que é supervisor, ou seja, é alguém que supervisiona o trabalho do presbítero e o trabalho do diácono. Se o presbítero está trazendo um bom alimento espiritual, né? Se o pastor está trazendo um bom alimento espiritual para a igreja, e se os diáconos estão realmente
né, dando a assistência necessária a pessoas que estejam passando por necessidade de comida, de bens materiais, mas principalmente de comida aí na igreja. O presbítero é para supervisionar. Por isso que o bispo é para supervisionar. Por isso esses 3 ministérios são ministérios administrativos. Bispos, presbítero, que é a mesma coisa de pastor, e diáconos. Esses são os ministérios administrativos. Fora os ministérios administrativos, nós temos em Efésios capítulo 4, versículo 11, o ministério da palavra repartido em 5 elementos. O ministério da palavra, da pregação da palavra, que é essencialmente do pastor na igreja, tá? O ministério da palavra repartido em 5 elementos. O primeiro elemento que Paulo coloca são os apóstolos. Os apóstolos já cumpriram o seu ministério, que era trazer para nós o Novo Testamento. O Novo Testamento a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento, tá, é o fundamento dos apóstolos. Tá? O Novo Testamento, tá, a Bíblia começa aqui, ó. Antigo Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos, ou seja, todos os livros escritos de Mateus até Apocalipse, esse foi o resultado do ministério apostólico da igreja. Por isso que Jesus chamou apóstolos. Estes apóstolos foram responsáveis de escrever o Novo Testamento, que é a parte mais importante da Bíblia. O Novo Testamento é mais importante que o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fazia parte da Antiga Aliança, enquanto o Novo Testamento é a Nova Aliança. Uma Nova Aliança, ela vem substituir a Velha Aliança. A Velha Aliança não vale mais. A Velha Aliança caducou. A Velha Aliança caiu. A Velha Aliança foi substituída pela Nova Aliança. Portanto, o testamento da Nova Aliança é o Novo Testamento, que é o fundamento dos apóstolos. Por isso que em Efésios 4:11, Paulo coloca em primeiro lugar os apóstolos. Hoje não existem mais apóstolos, porque todo o Novo Testamento já foi revelado. E quem está por aí se fazendo chamar de apóstolo, todos, sem exceção, são falsos apóstolos. Sem exceção, não há exceção. Tá? Pode até operar milagres, mas são falsos apóstolos. Porque os verdadeiros apóstolos já cumpriram o seu ministério. O ministério deles era trazer o Novo Testamento. Na sua Bíblia, o Novo Testamento está completo? Sim. Então o ministério apostólico está completo. O ministério dos apóstolos já acabou, já está completo, porque nós temos o Novo Testamento. Em segundo lugar, Paulo coloca os profetas. Os profetas ali são os profetas do Antigo Testamento. O trabalho dos profetas, assim como dos apóstolos, já está terminado, porque o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, já está completo. E Paulo coloca em segundo lugar, por quê? Porque o Novo Testamento é mais importante que o Antigo. E o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, os 2 primeiros ministérios que Paulo coloca, os 2 primeiros ministérios da palavra, são os ministérios dos apóstolos, cujo resultado é o Novo Testamento, o ministério dos profetas, cujo resultado é o Antigo Testamento. Então, os 2 primeiros ministérios, nós temos a Bíblia. Ministério dos apóstolos, Novo Testamento. Ministério dos profetas, Antigo Testamento. Bíblia Sagrada em nossas mãos. O terceiro ministério que Paulo coloca é evangelistas. Evangelistas. Quem são os evangelistas? Evangelistas são todos os crentes.
Outro erro denominacional cometido aí por muitas denominações, de ordenar dentre os crentes, ordenar pessoas para colocar Eve na frente do nome, evangelista fulano de tal. Todo crente é um evangelista. E o crente que não for um evangelista, ele não é crente, ele está negando a Cristo, ele está negando o evangelho. Evangelista é todo aquele que tem o evangelho no seu coração, todo aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de Jesus, seu coração está cheio do evangelho, seu coração está cheio da graça de Deus, seu coração está cheio da verdade de Deus, seu coração está cheio do conhecimento de Deus. Então é isso que vai sair da sua boca, e ao sair da sua boca você está cumprindo o ministério de um evangelista. Evangelista é todo crente. E se algum crente não for evangelista, ele não é crente, ele está negando Jesus. E Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim ou das minhas palavras no meio dessa geração perversa, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha do Evangelho? Por isso Paulo disse lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ser crentes é igual a ser evangelistas. Ser evangelista é ser crente. Tá? Se alguém é crente e não é evangelista, é falso crente. Tá? Ser crente não é só ter uma capa de crente, o nome de crente, ou o nome no hall de membros de uma igreja crente, de uma igreja evangélica. Ser crente é ser testemunha viva de Cristo, é ser um evangelista, é ser um evangelizador, é estar pronto a pregar o evangelho, quer tenha oportunidade, quer não tenha oportunidade. Pregar o evangelho. Esse é um ministério, portanto, um ministério geral. Todos são apóstolos? Não, só foram apóstolos aqueles que foram chamados para ser apóstolos e trazer o Novo Testamento. Todos são profetas? Não. São profetas aqueles que foram chamados para trazer o Antigo Testamento. Está aqui. O primeiro profeta foi Moisés, o último profeta foi Malaquias. Todos são evangelistas? Sim. Evangelista é um ministério geral. Todo crente tem a mesma missão. Estou falando aqui a palavra missão, se usa muito por aí como título, o título de missionário. Eu quero ser um missionário. E você não é por quê? Porque ele pensa que ser missionário é ser enviado para longe, para um país distante, para pregar lá o evangelho naquele país distante. Então, essa é a ideia que as pessoas têm de missionário. Completamente errado. A maioria dos crentes são enviadas por Deus a ir a outras nações, ou a maioria dos crentes é ordenada por Deus a produzir fruto onde foi plantado? Cada um deve florescer onde foi plantado. O maior investimento de Deus em missões não é em missões transculturais para enviar pessoas lá para a África, lá para a Ásia, lá para a Índia, para não sei aonde, para países distantes. O maior investimento de Deus em missões é no lugar onde nós vivemos. Nós todos somos missionários. Ser evangelista é ser missionário. Ser evangelista é ser portador da mesma missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura.
Entendeu, criatura? Pregar o Evangelho de Cristo. Isso é ser missão. Todos nós, portanto, somos detentores dessa mesma missão. Portanto, somos todos missionários. E se um crente não for missionário, ele não é crente. Você é um crente e não tem nenhuma missão como crente? Não tem nenhuma missão, eu sou só crente. Não, senhor, não existe isso. O crente é missionário. E tem a missão de pregar o Evangelho, porque ele é um evangelista. Portanto, evangelista e missionário é a mesma coisa. E a maior parte dos missionários não são para ser enviados para longe. A maior parte dos missionários é para pregar onde vivemos, aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde moramos. Aqui que nós somos sal da terra e luz do mundo. A minoria dos missionários é que Deus vai destacar. Uma minoria que Deus vai destacar para enviar para países distantes. Isso é uma minoria. Existe, mas é uma minoria. A maioria é para ficar. A maioria é para ficar. A minha esposa faz um trabalho aqui atrás que muita gente nem daqui gosta de fazer. Que é ser missionário da próxima geração. Missionário da próxima geração são evangelistas que evangelizam crianças. Evangelizar crianças é evangelizar a próxima geração. Esse é o trabalho que nós fazemos aqui atrás, tentamos fazer aqui atrás, não é fácil. Muita gente começa a achar que isso aqui atrás é uma creche, só para você deixar a criança lá e você ficar em paz aqui. Não, é para pregar o Evangelho para elas. Para pregar o Evangelho para elas. O que você deve fazer em casa como pai e como mãe. E aqui ela recebe então um complemento disso. Porque se você não fizer em casa, não adianta nem trazer para cá. Porque só o que é dado aqui não vai ser suficiente para essa criança. Evangelista da próxima geração, missionários da próxima geração, todos são evangelistas. Quarto ministério que tem lá, no Efésios 4:11, ele é conjugado com o quinto. Ele é conjugado com o quinto, por isso aparece lá assim, ó. Pastores e mestres. Pastores e mestres. Depois de apóstolos, profetas, evangelistas, aparece coligados. Pastores e mestres. Por quê? Porque o pastor, que é a mesma coisa de presbítero, pastor obrigatoriamente tem que ser mestre. Se alguém está por aí como pastor, mas não é mestre, é falso pastor. Está entendendo isso, amado? É falso pastor. Jesus é pastor? Ele disse em João 10, eu sou o bom pastor. E de que todo mundo chamava? De mestre. O modelo de pastor é Jesus, que como pastor era mestre, rabi, era mestre para ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade. E foi esse o ministério que ele entregou também para os pastores. Pastor é mestre para ensinar a palavra de Deus. Todo pastor tem que ser obrigatoriamente mestre, porque ele está fazendo o mesmo trabalho de Jesus, de como mestre ensinar a palavra de Deus. E se um pastor não é mestre, ele é falso pastor. Esse título de pastor nessa pessoa aí está errado. Hoje em dia tem denominações, tá, que está distribuindo título de pastor. Tem igreja que a gente vai por aí que tem tanto pastor que você não sabe quem são as ovelhas. É pastor fulano, pastor. Está cheio de só tem pastor, pastores e pastoras. Mas são todos mestres mesmo? E estão todos realmente ensinando, fazendo discípulos, ensinando toda a palavra de Deus? Até nesse falso ministério que criaram, ministério de louvor, nos últimos anos, começaram a achar que tem que ordenar esses ministros aí como pastor de louvor. Tá? Pastor de louvor. Não existe isso.
E o que não existe na Bíblia é coisa que estão acrescentando, é coisa que estão aumentando, que estão modificando o Evangelho, e a própria Bíblia diz que se alguém fizer isso, seja anátema. Porque isso não existe. Pastor é mestre. Agora, pode existir e deve existir, tá? Mestres que não necessariamente sejam pastores, não necessariamente estejam à frente do rebanho, mas fazendo parte do rebanho, e também são pessoas que capacitadas, formadas, que aprenderam a palavra para ajudar a ensinar as ovelhas de Cristo Jesus. Tem um versículo em Hebreus que fala assim, em Hebreus capítulo 5, né, versículo 12: a julgar pelo tempo, vocês todos já deveriam ser mestres. Já deveriam todos ser mestres. Porque a palavra de Deus tem essa característica de nos ensinar, e aquilo que nós aprendemos, a própria palavra nos capacita para ensinar a outros. Então, todos podem ser mestres, tá? Todos podem ser evangelistas e todos podem ser mestres. Agora, nem todos são pastores, mas todo pastor também tem que ser mestre. Também tem que ser mestre. Esses são, em Efésios 4:11, os 5 elementos que traduzem o ministério da palavra. O ministério da pregação, o ministério da transmissão da palavra. Esses são os ministérios do Novo Testamento. Agora, ache para mim aí no Novo Testamento o ministério de louvor. Existe? Acha para mim aí, por favor, porque eu não consigo achar aqui na minha aqui. Na minha aqui eu não consigo achar. Você acha na sua aí? Acha na sua Bíblia aí, ministério de louvor? Acha na sua Bíblia aí, ministro de louvor? Você acha aí na sua Bíblia? Você acha na sua Bíblia aí, ministro de louvor? Não existe, irmãos. Isso não existe. Isso é coisa inventada. E inventada por quê? Porque nas últimas décadas esvaziaram o sentido do que é glorificar a Deus, do que é louvar a Deus, do que é adorar a Deus. Esvaziaram o sentido disso, colocando tudo na música, em quem toca e quem canta é que é adorador, é que é o ministro de louvor. Mentira, isso está errado. Cantar é uma coisa simplória no ministério da Igreja de Cristo. Não é um ministério, é uma expressão diferente, é uma expressão musical da nossa oração a Deus, tá? Uma expressão musical da nossa oração a Deus, e que a gente pode orar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu. Cantar, tocar e cantar é uma expressão musical da nossa oração, mais nada. No Antigo Testamento cantavam, no Novo Testamento também cantavam e deve cantar. Em Efésios está escrito, Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Aí vem no 19, falando entre vós com salmos, entoando de todo o coração hinos e cânticos espirituais. Devemos entoar a Deus hinos e cânticos espirituais. Agora, isso não justifica existência de ministério de louvor, ministério de música. Isso não é ministério. Isso é um exercício que faz parte do nosso exercício da piedade, tá? Nosso exercício da piedade. Transformar a nossa oração numa música, num cântico, num hino que louve a Deus, que engrandeça o nome de Deus.
mas essencialmente, não é com a nossa música que Deus é glorificado. Não é com o nosso cântico que Deus é glorificado. Deus é glorificado com o fruto que nós produzimos. Deus é glorificado com o fruto que nós produzimos. Com o fruto de santidade que deve aparecer no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso modo de pensar, de falar, de agir, nas nossas atitudes, no nosso andar, no nosso jeito de viver. É pelo nosso jeito de viver que nós estamos glorificando a Deus ou que estamos profanando o nome de Deus. E quem não vive em obediência a Deus, quem não produz fruto de verdadeira conversão, de verdadeiro arrependimento, de verdadeira obediência a Deus, aí vai cantar. O que Deus fala para ele? O que Jesus falou citando o profeta Isaías. Aparece lá em Mateus 15, em Marcos 7. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Está cheio de cultos vãos, porque essas pessoas que estão aí cultuando pensam que adorar a Deus é meramente cantar, mas quando não estão aí cantando, não estão vivendo, não estão obedecendo. O fruto do Espírito Santo não aparece no seu caráter. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É pela manifestação do fruto, é pelo aparecimento do fruto que Deus é glorificado por nós, que o nome de Deus é glorificado por nós, que o nome de Deus é exaltado por nós, que o nome de Deus é adorado por nós, que o nome de Deus é louvado, o louvor que Deus procura, a adoração que Deus procura, que Jesus chamou lá em João capítulo 4 de adoração em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Essa adoração é obediência a Deus. Obedecer a Deus em tudo o que fazemos. Quem obedece a Deus em tudo quanto faz, até quando canta, está adorando a Deus. Agora, quem não obedece a Deus, quem não é fiel à sua palavra em tudo quanto faz, não é quando canta que está adorando a Deus. Pelo contrário, está profanando o nome de Deus. É por isso que uma hora dessa já tem muito Pavarotti no inferno. Já tem muito músico no inferno. Deus não está atrás de verdadeiros músicos nem de verdadeiros cantores. Ele está atrás de verdadeiros adoradores. Verdadeiros filhos que o obedeçam. Ainda que a voz seja desafinada e de taquara rachada. Mas se for obediente a Deus, é um verdadeiro adorador. Se for obediente a Deus, é um verdadeiro adorador. Entenderam, amados? Por isso que Jesus começa esse versículo dizendo: nisto, não em outra coisa, é nisto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. É pelo fruto que o Pai é glorificado. É pelo fruto que o Pai é glorificado. Aí quem me ouve dizendo assim, fala assim: então ninguém está glorificando a Deus, porque ninguém produz esse fruto todo. Não, é verdade. Mas nós temos que progredir na vida espiritual. Progredir na vida espiritual. A palavra de Deus nos exorta a crescer em Cristo, a crescer na graça e no conhecimento, a crescer na santificação, a progredir na obra da nossa santificação.
E é por isso que Jesus disse, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, eu fiz questão de grifar ali, ó, vos tornareis. Tá vendo que o vos tornareis está grifado? Tá vendo esse grifado ali? E assim vos tornareis meus discípulos. O verbo tornar, o verbo vos tornareis, ele dá a ideia de um processo progressivo, de um processo evolutivo. Hoje eu já sou um discípulo de Cristo melhor do que eu já fui, mas ainda preciso melhorar. Preciso me tornar mais santo, preciso me tornar mais perfeito. Eu não posso parar esse processo para ser um discípulo que realmente é um discípulo que ama Jesus e por amor a Jesus obedece ao Senhor. Eu fico impressionado com uma palavra que Jesus disse para um dos seus discípulos, que ele também chamou de apóstolo. Eu quero que vocês abram comigo para lermos juntos. No último capítulo de João. No último capítulo de João, João capítulo 21. João capítulo 21. No versículo 15, não precisa ler o versículo todo não. Só quero exaltar aqui no versículo 15, João 21, 15, essa primeirinha pergunta aí que Jesus fez para o apóstolo Pedro. O apóstolo, lembrando que os apóstolos, por serem apóstolos, nunca deixaram de ser discípulos, tá? São discípulos. Então Jesus pergunta assim para ele aqui, ó. Acompanhe comigo, ele pergunta assim, ó: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Repita só a pergunta aí. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Como eu acho interessante essa abordagem de Jesus aqui para Pedro, para esse discípulo aqui. Esse discípulo que andou com Jesus bem perto, tá? Bem perto durante todo o ministério de Jesus, andou bem próximo de Jesus, teve grandes experiências com Jesus, até andou sobre as águas com Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele, uma pergunta que tem um aspecto comparativo com relação aos outros discípulos, que também andaram, assim como Pedro, também andaram com Jesus. E Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro, né? Você me ama mais do que esses aqui? Mais do que eles todos? Você me ama mais do que eles todos? É como se Jesus dissesse assim, ó: eu sei que todos vocês me amam. Eu sei que todos vocês me amam, mas Pedro, estou perguntando para você, você me ama mais do que eles ou é igual? Ou é menos? Qual é o tamanho do teu amor para comigo? Eu entendo que essa pergunta para Pedro veio parar na Escritura, porque Jesus faz essa pergunta para cada um de nós em particular. Como é que está o teu amor por mim? Você já acha que me ama o suficiente e quer parar por aí? Ou você tem convicção de que precisa aumentar esse amor? Para que a sua obediência seja por amor. Por isso que o amor é a principal das 9 características do fruto do Espírito. É por isso que o amor permeia o principal de todos os mandamentos da antiga para a nova aliança. Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso não mudou em relação à antiga e à nova aliança, continua sendo a mesma coisa. Esse mandamento aí, que expresso lá na antiga aliança, em Deuteronômio capítulo 6, vale também aqui no Novo Testamento, vale para a nova aliança, continua valendo para nós. A obediência que Deus quer dos seus verdadeiros adoradores, que o adoram pela obediência, é uma obediência não por obrigação, é uma obediência por amor. Eu quero obedecer a Deus não apenas porque está escrito para eu obedecer, então eu sou obrigado. Eu quero obedecer a Deus não apenas para não ir para o inferno, porque eu mereço ir para o inferno. Eu quero obedecer a Deus porque eu o amo. Porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Deus porque o amor de Deus, o amor que em grego fala ágape, o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Como está escrito em Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então eu quero orar por amor, eu quero meditar na palavra de Deus por amor, eu quero compartilhar a palavra de Deus com outros por amor, eu quero vir congregar por amor. Quando eu cantar, eu quero cantar por amor. Quando eu fizer qualquer coisa, eu quero fazer por amor. Eu quero cuidar bem da minha família por amor ao meu Deus. Eu quero cuidar bem do meu trabalho para ter uma vida digna por amor ao meu Deus. Tudo que eu faço, eu quero fazer por essa razão, por essa causa. Esse é o motivo, é isso que me motiva. O que me motiva a fazer todas as coisas é o amor que Deus derrama no meu coração. Porque quando eu faço todas essas coisas por amor, Deus é glorificado. Por amor a Ele, Deus é glorificado. A igreja dos Efésios é uma igreja que recebeu muita atenção de Deus aí, no contexto do Novo Testamento, do primeiro para o segundo século. É uma igreja que recebeu muita atenção de Deus. Paulo esteve lá, ficou lá 2 anos, depois mandou Timóteo, depois escreveu uma carta, depois na outra viagem, quando passou por lá, mandou chamar os presbíteros, pastores da igreja de Éfeso, tinha algo especial a falar com eles. E quando chega no último livro da Bíblia, a primeira mensagem às 7 igrejas é a igreja dos Efésios. E naquela mensagem, em Apocalipse 2, Jesus elogia aquela igreja, porque é uma igreja que trabalhava bastante, tinha muitos trabalhos. Olha, os teus trabalhos, tuas obras, os teus trabalhos estão muito bons. Porém, eu tenho uma coisa contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Está fazendo muita coisa, mas não é por amor. Mas não é mais por amor. Está fazendo muita coisa, mas já é por outros interesses. Já é por outros motivos. O que está motivando você a fazer muitas coisas já não é mais o amor a Deus. Tá? Tem muito crente fazendo muita coisa em igrejas por aí, mas é porque ama a Deus? Qual a motivação de todo esse trabalho? Às vezes receber reconhecimento, receber prestígio, receber honras, ser reconhecido por homens. Essa pessoa está doente, não está curada. As pessoas que são doentes ainda estão no pecado nesse sentido de que estão querendo louvar a si próprios, exaltar a si próprios. E o nome de Deus, o nome de Jesus, a palavra de Deus é um excelente trampolim para muita gente exaltar a si próprio.
Está cheio de gente aí se exaltando. Tem um até aí que está fazendo um filme agora para ele mesmo. Está nos cinemas aí um filme. Filme Nada a Perder. Está cheio de gente se exaltando às custas do nome de Deus. Verdadeiros servos de Deus tem o perfil de João Batista que disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais o meu eu diminuir, mais é Cristo que vai aparecer em mim. É Cristo que vai aparecer em mim. É isso que acontece, amados, nesse processo maravilhoso da santificação. Porque é nesse processo que nós vamos nos tornando discípulos. Um discípulo não é feito da noite para o dia. É por isso que Jesus comparou discípulo com prosélitos. Os fariseus, eles praticavam uma coisa que se chama proselitismo. Fazer um prosélito era fazer discípulos deles mesmos. Tá? Fazer discípulos deles mesmos era fazer prosélitos. E Jesus falou para eles assim uma vez, lá em Mateus 23, vós percorreis céus e terra para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do diabo 10 vezes pior do que vós mesmos. Prosélitos. Tem uma diferença entre fazer discípulos e fazer prosélitos. Fazer discípulos e fazer prosélitos. Fazer prosélitos é pregar o seu time para ele. É obrigar ele a vestir a sua camisa, a camisa do seu time. Isso é fazer um prosélito. Fazer prosélito é fazer um partido e obrigar a pessoa a ser do seu partido. Fazer discípulo, primeiro, não é fazer um discípulo para você, é fazer um discípulo de Jesus. Fazer um discípulo de Jesus. Surgiu um falso avivamento por aí chamado G12, em que cada um tinha que fazer 12 discípulos para si próprio. E tinha que andar falando por aí, esses são os meus 12. Não foi isso que Jesus mandou fazer em Mateus 28. Ele mandou fazer discípulos dele. Mandou fazer discípulos para ele. Quando as pessoas lá em 1 Coríntios, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, é porque os corintianos lá estavam tudo dizendo o quê? Estavam divididos, estavam em partidos. Tinha um grupo lá dizendo eu sou de Paulo. Tinha outro grupo dizendo eu sou de Apolo. Outro grupo dizendo eu sou de Cefas. E um grupinho humilde lá dizendo não, eu sou de Cristo. Paulo escreveu e falou, o que é isso que está acontecendo entre vocês? Acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo quem morreu por vocês? Por acaso sois discípulos de Paulo? Olha, o apóstolo Paulo falando. Paulo que pregou para eles. Paulo que os evangelizou. Paulo que foi um instrumento de Deus para começar a igreja em Corinto. Ele fala, vós sois de Cristo. Vós não sois de Paulo, não sois meus discípulos, nem de Cefas, nem de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Nós somos simples servos que vos pregaram a palavra de Deus, para vocês serem discípulos, crentes em Cristo Jesus. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Fazer discípulos de Jesus é o que Jesus colocou lá em Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulos ensinando-os ao ministério do Mestre, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Tá?
ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulos. Nas últimas décadas, as igrejas entraram numa espécie de, vou chamar aqui, é uma coisa muito carnal, uma coisa que pode ser chamada de competição por membros. E elas tentam envolver os membros, cada denominação tenta envolver os membros da denominação com aspectos característicos dessa denominação, para ele dizer que ele é daquela denominação. Dentro da palavra denominação tem a palavra nome. Denominação tem a palavra nome. O único nome pelo qual os discípulos de Cristo biblicamente foram chamados em Atos 11, 26 é cristãos. Foi quando pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, porque eles tinham todas as características de Cristo. Porque eles pensavam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles agiam como Cristo, eles viviam como Cristo, eles criam em Cristo, eles adoravam a Cristo, eles exaltavam o nome de Cristo, o nome de Jesus. Hoje nós somos chamados assim, né? Desculpe os nomes, né? Desculpe os nomes, mas é assim que nós somos chamados, né? Somos chamados de presbiterianos, somos chamados de assembleianos, somos chamados de batistas, somos chamados de metodistas, somos... Ué, o que foi isso? Por que o nome cristãos foi agora trocado por outros nomes não ligados a Cristo, mas ligados à denominação? O que aconteceu? As denominações apagaram Cristo para colocar a instituição no coração da pessoa. A instituição não vale nada. A instituição não salva. Quem salva é Cristo. Quem santifica é Cristo. Quem edifica é Cristo. Sobre esta pedra eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As denominações perderam o foco de Cristo porque elas quiseram impor para a sociedade o nome dela, o nome da denominação, a organização institucional denominacional, e para isso, então fazem os membros fazer o quê? Vestir a camisa. Veste a camisa do seu time. Aí esse time aqui compete com aquele outro time de lá, que compete com aquele outro time de lá, e há uma competição entre igrejas para ver quem ganha mais membro para a sua igreja, não é para Cristo, não. Isso é proselitismo, isso faz prosélitos, isso não faz discípulos, porque fazer discípulos só tem uma maneira: ensinando a correta palavra de Deus. Não leis denominacionais, não costumes denominacionais, não convenções denominacionais, mas ensinando exclusivamente o que Jesus ordenou ensinar, o seu evangelho, a sua palavra, porque só o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, amados. É por isso que eu amo quando eu estou andando aí na rua e encontro uma pessoa, né? E eu amo quando ela pergunta para mim assim, né? Pergunta assim, qual é a sua igreja? Aí eu falo assim, ó, eu não tenho igreja. Como não tem igreja? Não, não tenho. Só quem tem igreja é Jesus. Jesus tem igreja. E eu faço parte da igreja dele. Não, mas qual é o nome da sua igreja? O nome na minha igreja é Jesus. Tá bom esse nome para você? Está escrito assim aqui, ó. Fora esse nome não há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Não, tá bom, mas me dá um endereço onde você congrega. Ah, bom, agora tá bom, eu te dou o endereço, vai lá. Vai lá que você só vai ouvir falar de Jesus. Qual é o livro de regras aí da sua denominação? Não, não tem livro de regras, não. O nosso livro de regras é o mesmo de Jesus, é a Bíblia. Nos seus 66 livros. Os 39 do Antigo, os 27 do Novo Testamento, a palavra de Deus é a palavra da igreja de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, da igreja que é o corpo de Cristo, e esse corpo só é ensinado por uma única cabeça. A única cabeça desse corpo é Jesus. Porque quem tem muitas cabeças é a besta apocalíptica. Mas a igreja de Cristo só tem uma cabeça. Portanto, tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. A Bíblia não fala para ter pensamentos diferentes. A Bíblia ensina a termos o mesmo pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você pode ler em Filipenses capítulo 2 isso. E em Efésios capítulo 4 diz o porquê. Porque mantendo a unidade do Espírito, do vínculo da paz, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus, que é sobre todos, acima de todos e por meio de todos, um só Espírito, um só. Eu já passei pela dificuldade de estar pregando o Evangelho para um descrente aí, e o descrente pergunta para mim: pastor Edivaldo, muito bom, é muito bom que você está pregando para mim o Evangelho, coisa boa que é o Evangelho, mas na suposição de eu me converter, para qual igreja eu devo ir? Qual que é a certa? Porque na visão dos descrentes, as igrejas estão competindo uma com a outra. Quem faz mais membro? Uma que está mais certa que a outra. Qual que eu devo estar? Os descrentes perguntam isso para nós. Os descrentes que a gente prega o Evangelho para eles. Porque essa foi a mensagem que o sistema denominacional passou para os descrentes. Ao invés de passar a mensagem que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é a Palavra de Deus. Que Jesus Cristo é o bom pastor. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ao invés de passar essa mensagem, que era a mensagem original evangélica a ser passada, as denominações passaram o quê? Seus usos e costumes, suas ideias e suas leis. Ah, naquela igreja é assim, naquela outra igreja é assim, naquela outra igreja é assim, naquela igreja é assim. Para qual que eu vou? Igreja não é um lugar onde se vai. Igreja é algo que se é. É ser o corpo de Cristo. É ser membro do corpo de Cristo. A igreja que vai para o céu é o corpo de Cristo. Não é nada da estruturação denominacional que há por aí. É o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo. É essa igreja que é edificada pela palavra de Cristo. E que por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou cansado de ver as portas do inferno prevalecer sobre muitas denominações, sobre muitos ministérios, sobre muitos pastores, sobre muitos crentes. Eu cansei de ver pastor caindo em adultério, os que chamam de ministro de louvor caírem em adultério, porque estão tudo na carne. Porque não estão no Evangelho, porque estão lutando por uma causa institucional, denominacional, e não pela verdadeira causa que é Jesus, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Que é estar se tornando cada vez mais um autêntico discípulo de Cristo Jesus. Ao qual Jesus vai perguntar sempre: e aí, está me amando? Está me amando mais do que os outros? Eu quero ser me amando muito.
Vamos amar muito Jesus? Vamos amar muito Jesus, irmãos? Vamos amar muito Jesus, irmãos? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Vamos amar Jesus. Esqueça outros nomes, se liga em Jesus. É Jesus que é a videira, não é nenhuma denominação que é a videira. Jesus é a videira verdadeira. Nós estamos ligados em Jesus, recebemos dele a seiva, recebemos dele o alimento, recebemos dele o Espírito Santo, recebemos dele a salvação, a graça, a paz, a esperança, a fé, o amor, a edificação. É tudo na pessoa de Jesus. Só Jesus, irmãos. Só precisamos dessa pessoa. Só precisamos de Jesus. E é nisto que o Pai é glorificado. Em que nós sejamos verdadeiramente de Jesus, produzamos o fruto de quem é de Jesus e continuemos nos tornando cada vez mais discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre. Nós todos somos irmãos. Ele é o nosso mestre, nos ensinando, nos edificando, nos curando, nos salvando, nos santificando, operando tudo na nossa vida. A Ele a honra e a glória. Feche os seus olhos aí onde você está sentado. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor com base nessa palavra que ouvimos hoje. Pai Santo, nós queremos aprender a glorificar o Teu nome. Sim, ó Pai, nós queremos aprender a glorificar, exaltar, engrandecer, única e exclusivamente o Teu glorioso nome. Sim, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Só o Teu nome é que nós queremos aprender a glorificar, Senhor. Aproveite esse momento para falar assim com o Senhor. Eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha vida, Senhor, produzindo verdadeiro fruto espiritual, verdadeiro fruto de conversão, verdadeiro fruto de arrependimento, verdadeiro fruto de obediência a Ti, ao Papai Celestial. Aleluia. Nós agora nos prostramos aqui na Tua presença, em nossos corações, e nós começamos agora a invocar, Papai, o Teu nome, porque é de Ti que nós precisamos e é para Ti que nós temos que nos voltar nesse momento, Senhor, em que vivemos em um mundo cada vez mais frio, um mundo cada vez mais distante do Senhor, uma humanidade cada vez mais, Senhor, enxafordada no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, de onde o Senhor um dia nos tirou em Cristo Jesus, para pertencermos exclusivamente a Ti, para andarmos na Tua presença, para buscarmos a Tua face, a Tua glória, a Tua santidade, o Teu amor. Oh Deus Todo-Poderoso, envolve agora nossos corações. Aleluia, Senhor, nós abrimos a nossa boca agora invocando o Teu nome, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos, Deus, o Teu nome, invocamos o Teu nome, Papai, invocamos o Teu santo nome, Jesus. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, invocamos o Teu nome, ó Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos de Ti, do Teu ministério profundo de nos guiar a toda a verdade, de nos conduzir, de conduzir a nossa vida a toda a verdade, a toda a palavra, para que nós entendamos essa palavra, para que tenhamos verdadeiramente nossas vidas transformadas, mudadas, Senhor, por Ti.
e que nós possamos continuar nos tornando cada vez mais, Jesus, teus discípulos, Senhor, teus discípulos, teus imitadores, teus seguidores, aqueles que aprendem do Senhor, aqueles que aprendem da tua palavra, que aprendem da tua verdade, que precisam verdadeiramente de ti, que são unidos de coração a ti, Senhor. Entregamos a ti nossos corações e pedimos a ti, Senhor, venha nos encher, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Escreve, Senhor, essa palavra que nós ouvimos de tua parte hoje. Escreve essa palavra, Senhor, em nossos corações, em nosso interior, e que nós possamos ser verdadeiramente transformados na tua pessoa, Jesus, no teu caráter, no verdadeiro caráter de filho de Deus, Senhor. Toca, Senhor, nossos corações, toca nosso interior. Nós nos entregamos a ti, Senhor, colocamos tudo que somos e tudo que temos em tuas mãos, Senhor. Nós dependemos de ti, sem ti nada podemos fazer, nós entendemos isso, Senhor. Por isso queremos ser esses ramos que permanecem unidos a ti, que és a videira verdadeira, para produzirmos muito fruto, e o Pai seja glorificado por esse processo de nos tornar cada vez mais teus discípulos e te amar cada vez mais, Senhor. Conduza-nos a te amar cada vez mais, Senhor, a te amar, a crescer na graça, no conhecimento e no amor do Senhor, porque amando o Senhor é que nós estaremos no caminho sobremodo excelente para a tua glória. Tu conheces todos que estiveram aqui assentados nessa noite, que vieram aqui para receber essa palavra. Tu os escolheste, Senhor, para falar com eles essa noite. Tu conheces uma por uma de suas necessidades, e tu és poderoso, papai, para suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, entrego as famílias deles em tuas mãos, entrego, Senhor, a profissão, o trabalho, o ministério deles em tuas mãos. Entrego a ti, Senhor, o irmão Antônio lá no hospital, Senhor, envolve-o agora com a tua presença ali naquele lugar. Ele depende de um milagre que só o Senhor pode operar. Opera agora, Pai, este milagre. E consola, Senhor, o coração, Senhor, fortalece o coração da sua esposa, da irmã Osmarina, ó Deus, em nome de Jesus, da sua filha Rubiane. Colocamos todos na tua presença, toda essa casa na tua presença. Cura, Senhor, os que aqui também se encontram enfermos, Senhor. Dá-nos saúde física, saúde mental, saúde emocional, ó Pai, mas principalmente saúde espiritual. Enche-nos com teu Espírito Santo, ó Deus, e guia-nos na tua paz, na tua verdade. Abençoa os irmãos que não vieram aqui hoje, Senhor. Tu sabe onde eles estão, toca-os onde estiverem, Senhor. Cura-os também, abençoa-os e fortaleça-os para jamais perderem, Senhor, a congregação, perderem a tua palavra e tudo quanto o Senhor aqui tem realizado em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. O Espírito de Deus agora enche a tua vida. O Espírito de Deus enche o teu coração. Agradeça ao Senhor, o Espírito de Deus está fazendo a sua obra. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Aleluia.